Olá, meu irmão, tudo bem? Como é bom mais uma vez poder conversar com você aqui, fazer a abertura do nosso culto, onde nós já estamos indo para quase 6 meses. Já pensou nisso, meu irmão? 6 meses de culto online. Não imaginávamos, né, que fôssemos passar por essa situação, mas assim, agradecemos muito ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amém? Tenho certeza que você também agradece no seu coração. A igreja é grata, a liderança é grata. Agradecemos muito ao Senhor, porque mesmo passando por esse momento delicado, nós temos esse link, esse canal, essa oportunidade de abrir os nossos lábios, de poder ficar juntos nesse momento. Agradecemos muito ao Senhor. E eu estou aqui para dizer assim, vamos acompanhar esse culto conosco, vamos até o final, participe, como você tem feito, eu tenho certeza, chame outras pessoas, chame os seus familiares, vamos aproveitar essa 1 hora que nós ficamos aqui para aprender da palavra do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Mas eu quero passar algumas informações para você, tá? Presta atenção, você já pensou? Você pensou que nós estamos quase voltando? Nós estamos, a igreja está se planejando, né? A liderança está se planejando para o retorno. Olha que coisa legal! Fico muito feliz, né? Ainda é um plano, nós estamos enxergando outubro como uma data possível, aproveitando o mês de setembro para o planejamento, para a organização, que é muito difícil, né? Porque existem várias exigências, algumas variáveis, né? Mas a igreja está trabalhando. Então eu trago essa boa notícia, né? Quem sabe, se assim Deus permitir, outubro nós estamos voltando ao nosso culto presencial. Então fica com essa informação. Durante o mês de setembro pode ser, tá, que alguns grupos, tá, pequenos, né, grupos, alguns estudos, alguma atividade que tenham grupos menores possam começar a retornar também. Então você deve receber uma comunicação se você faz parte desse grupo, então fique atento. Nós estamos nos planejando para esse retorno. Glória a Deus, né? Porém, para esse retorno, meu irmão, nós precisamos assim nos estruturar, né? Da mesma forma que nós saímos e passamos a ter esses cultos online, nós também precisamos planejar o nosso retorno. O que significa isso? É mexer novamente com a nossa estrutura. Nós temos que mexer com a nossa estrutura. Existem várias exigências, né, que agora o governo impôs, né, que nós precisamos cumprir nesse retorno. Nós precisamos melhorar a nossa situação de local, de igreja, né, que já começamos a mexer, tá? Já começamos, nós temos equipamentos novos, nós estamos trabalhando para melhorar a sonoridade da nossa igreja, para que fique mais agradável o nosso som. Então nós precisamos trabalhar com a nossa estrutura. Ore por isso, meu irmão. Não é simplesmente vamos voltar, mas nós queremos voltar assim, firmes, estruturados, tá bom? Tenho mais algumas informações aqui, tá? Os cultos, nesse retorno, eles vão acontecer no mesmo horário, inicialmente, mesmo dia, domingo, às 18h30, mas também eles vão ser transmitidos ao mesmo tempo pelo YouTube, como nós estamos fazendo, tá? Não será um culto online, mas ele terá a mesma pregação, tá? No domingo às 18h30. O conteúdo da pregação, a estrutura de pregação será a mesma, tá? Mas terão talvez louvores diferentes, mas acontecerá no mesmo momento, tá bom? Espero ter sido claro. Se você não entendeu, talvez no próximo eu explique novamente, tá joia? Precisamos, meu irmão, com esse retorno, da sua oração, da sua dedicação, mas também agora nós convocamos você e aqueles que podem. Existem pessoas que permaneceram contribuindo, né, financeiramente mesmo. As orações nós sabemos que existem, mas financeiramente com a nossa reforma. Mas agora nós precisamos trabalhar com a nossa estrutura. Então nós não falamos mais a reforma, nós estamos falando da estrutura da nossa igreja. Nós precisamos continuar trabalhando e esse retorno demanda um esforço grande, um recurso financeiro grande. Então se você se comprometeu lá atrás com a reforma e pode nesse momento retornar essa contribuição para trabalharmos a estrutura, nós agradecemos demais. Vai ser muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vindo, tá bom? Então fica esse chamado, esse pedido para você que consegue, tá?
Outra coisa também que eu deixo aqui para vocês é assim, nós continuarmos orando, pessoal, pela nossa igreja, mas pelas pessoas também que precisam nesse momento de uma parte mais emocional, de uma oração, de uma intercessão, para que o Senhor continue sustentando. Com as pessoas que eu tenho conversado, assim, nós estamos tendo nesse momento um desgaste muito grande emocional, né? O emocional tem impactado no nosso físico. Então, vamos orar ao Senhor. Eu quero orar com você agora, tá? Dando início, já demos, mas dando início à nossa parte espiritual, de oração, de culto. Quero que você participe com a gente. Ore nesse momento, feche seus olhos aonde você estiver. Quero orar por cada um, colocar diante do Senhor as nossas vidas, né? E pedir para que o Senhor abençoe mais um culto para a honra e glória dele. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, como é bom, ó Deus, mais uma vez estar diante da Tua presença agora, como igreja, para prestar culto a Ti, Senhor, para louvarmos, para aprendermos e engrandecermos o Teu nome. De uma forma especial agora, queremos orar, ó Pai, por cada um. Orar ao Senhor para que esteja nos ajudando, Pai, nesse momento muito desgastante para muitos, ó Pai, de uma forma emocional, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, que o Senhor nos ajude, ó Deus, nessa reta final que nós estamos agora para um retorno aos cultos presenciais, que o Senhor redobre as nossas forças, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco como sempre está, mas nos dando, ó Pai, uma força para finalizar esse momento. O desgaste é grande, mas nós somos gratos ao Senhor. Então oramos ao Senhor, ó Pai, por cada um aqui, pelas famílias, pelo sustento, ó Deus. Esteja conosco, derrame as Tuas bênçãos, dê direção, ó Pai, dê paz, dê tranquilidade. Que possamos renovar as nossas forças em Ti, deixar o Senhor no comando, ó Pai, e tentarmos sim, ó Pai, descansar no Senhor. O dia do amanhã pertence a Ti, nós sabemos disso, que possamos confiar, acreditar, ó Pai, descansar no Senhor. Obrigado, dê um culto abençoado agora, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, vamos para o culto? Glória a Deus, vamos louvar o Senhor, meu irmão, entre na presença do Senhor. Vamos lá? Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu
estamos aqui, né, o grupo, você está aí na sua casa, onde você estiver, louvando ao Senhor, entrando na presença de Deus. Maravilha. E esse Deus maravilhoso, não tem outro, meu irmão, não tem outro. Louve, cante de todo o teu coração. Igual a ti não há outro, é impossível. Onde está quem o possa confrontar? Invencível. Abriu o mar, parou o sol e o universo com ele existe em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele, meu amor. O teu amor me fez novo, glória a Deus, ó Rei da glória. Onde está o que possa de ti me separar? Não há nada, não há nada, não há nada, não. Abriu o mar, parou o sol e o universo com ele existe em brilhar. E se a noite me alcançar, me lembrarei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele mais uma. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Amém, glória a Deus. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um dia de aprendizado nessa nossa nova normalidade, né? Nessa ferramenta virtual que temos utilizado e que tem sido grande bênção de Deus, né? Justamente porque se nós não tínhamos possibilidade no passado de estarmos juntos em dias como esse, dias de pandemia, hoje o Senhor nos possibilitou, né, por essas ferramentas, a possibilidade de estarmos juntos, de continuarmos aprendendo juntos, né? Então, eu agradeço ao Senhor por isso e convido você a se debruçar nesses próximos instantes comigo na Palavra de Deus para aprendermos um pouco mais das Escrituras, seguindo a nossa série Minha Alma Anseia por Ti. Estamos chegando quase na metade, no final deste mês chegamos na metade dos livros da Bíblia e aí vamos mais 33 semanas para terminarmos um estudo que nós estamos fazendo todas as semanas, um livro novo, pelo menos uma reflexão de todos os livros da Bíblia, e tem sido uma grande bênção. Na última vez que eu preguei em Obadias, e hoje nós vamos pregar em 2 Reis, mas antes de entrarmos no texto, eu queria só fazer uma breve introdução. Nós temos falado muito ultimamente sobre a conduta dos cristãos neste tempo. E apesar de algumas pessoas ficarem incomodadas, porque eu acabo sendo repetitivo algumas vezes, porque eu acabo citando muito as redes sociais,
Por que eu cito? Quem não sabe, né, o que são as redes sociais, desde o WhatsApp no celular até Facebook, Instagram, Twitter e por aí vai, essas têm sido as ferramentas que nós utilizamos para nos comunicar. Então o que acontece? Muitos dos exemplos que a gente acaba dando estão relacionados às redes sociais, né? E eu sei que muitas pessoas estão imunes às armadilhas dessa nova realidade. Tem gente que está fugindo o máximo que pode dessas redes e desses relacionamentos virtuais. Mas a maioria de nós acaba, mesmo não percebendo ou não querendo, caindo nessas armadilhas de debates públicos, de aprendizados duvidosos, porque são expressões de verdades superficiais, né? E uma meia verdade pode ser uma mentira inteira. Então a gente acaba caindo, né, em armadilhas desse tipo por conta das redes sociais. Eu sei que o nosso tema não são redes sociais, mas eu estou utilizando só porque tem a ver com o nosso estudo de hoje, tá? Eu tenho certeza que, assim como eu, muitos de vocês foram proprietários de uma conta no antigo Orkut. Alguns usaram MySpace e por aí vai. Mas por meio do Orkut, que foi o que mais se popularizou, e o Brasil foi o país que mais popularizou o Orkut, muitos se conectaram com amigos que não viam há muito tempo. E foi uma alegria enorme, porque pessoas que estudaram com a gente não sabia como encontrar, e você entrava numa comunidade da escola tal e tinha um monte de gente conhecida e foi maravilhoso, né? O que se estabeleceu a partir do Orkut e também no Facebook foi que ali você podia fazer amigos, né? Todas as pessoas que se conectavam a você e se conectam ainda por meio do Facebook são chamados de amigos, ou então membros de uma mesma comunidade, né? Se a gente mudar de plataforma, formos para o YouTube, a ideia no YouTube é que nós somos inscritos no canal. Então nós acessamos o YouTube e muitas vezes nos inscrevemos em canais que tratam de temas que nos são importantes, interessantes. Então você se inscreve no canal e acompanha os vídeos que são postados pelas pessoas ou pelos grupos, tá? Quando a gente vai para o Twitter ou até mesmo para o Instagram, o que a gente enxerga mais é a ideia de seguidores, né? Onde diariamente as pessoas postam afirmações ou fotos, né? E as pessoas que seguem esses perfis acabam acompanhando e sendo influenciados, né? O Twitter, por exemplo, eu particularmente não uso o Twitter, mas no mundo, Barack Obama é a pessoa que mais possui seguidores, né? Mais de 100 milhões de seguidores no Twitter. No Brasil, os que mais possuem seguidores, Neymar e Kaká, 2 jogadores de futebol. No Instagram, se a gente for para essa plataforma, muito possivelmente ainda hoje Cristiano Ronaldo, também jogador de futebol, que tem o Instagram com o maior número de seguidores, né? Mais de 230 milhões a última vez que eu vi. E no Brasil, Neymar também, mais de 140 milhões de pessoas que acompanham a sua vida por meio das redes sociais. E como muitos de vocês sabem, o Instagram tem uma particularidade. Apesar das pessoas colocarem vídeos e frases, são as imagens, né, que mais chamam a atenção, né? As pessoas acabam acompanhando a vida de gente que elas admiram, e as imagens que saltam aos olhos muito mais do que os vídeos e as frases, né? E aí nós criamos uma onda de influenciadores digitais, né? Quem são os influenciadores digitais? São pessoas que acabam exercendo um papel importante na formação de muitos de nós, dos nossos filhos, e até mesmo nós que somos adultos acabamos nos influenciando pelo que essas pessoas postam em suas redes. No passado, os bons e maus livros, as boas e más revistas e programas de televisão também influenciavam as pessoas, e hoje influenciam numa medida menor, né? Os influenciadores digitais acabam exercendo muito mais impacto na vida das crianças, adolescentes, jovens e adultos do que outras ferramentas como livros, revistas e até mesmo televisão. Eu tenho certeza que há bons influenciadores atualmente, mas há muito mais pessoas sem conteúdo que acabam atraindo os outros por seu estilo, pela sua imagem, pela sua fama, e vendem uma ideia
que acaba encantando crianças, adolescentes, jovens e adultos. Há riscos nisso? Sim, mas cada um deve assumir as consequências. Sendo maior de idade, cada um assume as consequências das suas escolhas e de quem segue. As crianças e jovens, minha orientação é que os pais acompanhem de perto para que não sejam contaminados por ensinos duvidosos. Por que eu fiz menção dessa dinâmica? Não é para fazer nenhuma crítica ou nenhum juízo de valor. Lembre que eu falei para vocês que o nosso objetivo não é falar das redes sociais, mas elas servem para a nossa introdução. Como eu disse, eu sei que existem bons e maus conteúdos em todas as áreas e em todas as plataformas e ferramentas. A ideia, irmãos, é falarmos sobre a ideia... Nossa, a ideia é falar da ideia, mas é isso mesmo, né? De que existem seguidores neste mundo. Ou, se preferirem, se olharmos no contexto bíblico, seguidores são discípulos. Já temos falado disso na série de discipulado, na mensagem que preguei há algumas semanas. Seguidores são discípulos, pessoas que se inspiram, se espelham e que, ao ouvir e observar determinadas pessoas, que nós poderíamos chamar de mestres ou mentores, acabam sendo influenciadas por esses ensinamentos e por essas pessoas. Há a possibilidade de nós seguirmos as pessoas e não obedecermos os seus preceitos e os seus valores? Sim, há essa possibilidade e nós citaremos alguma coisa sobre isso durante o nosso estudo. Mas ao pensarmos sobre esse tema, eu me lembrei do início da minha jornada como pastor. Muitos jovens pastores anseiam pela liberdade de ter uma igreja para si, que possam estabelecer a sua filosofia de ministério, o seu jeito de trabalhar, sem pessoas muito mais velhas ou mais experientes, não necessariamente mais velhas, que interfiram no seu jeito de fazer as coisas. Há esse anseio, essa necessidade dos jovens líderes terem um caminho aberto para estabelecer os seus critérios e os seus valores. Para muitos, a presença de pessoas mais experientes ou mais velhas pode ser uma ameaça à sua autonomia. No meu caso foi um pouco diferente, né? E eu não estou exaltando, estou contando a minha percepção. O meu maior sonho era ter um mestre, um mentor, a quem eu pudesse recorrer, né? Alguém que por sua presença, por sua experiência, me colocaria no caminho e ia me passando as informações, as experiências, os aprendizados, me corrigiria e me prepararia, né? Os primeiros anos foram muito solitários, mas Deus supriu um pouco dessa minha vontade com a presença de amigos queridos e a chegada, em especial, do pastor Kenneth, que acabou se tornando um bom mentor e um excelente amigo na minha jornada. Mas vira e mexe, eu me sinto ainda, em alguns momentos, aquele iniciante à procura de pessoas que possam ajudar na caminhada, carregar o peso, carregar o fardo do ministério e da vida pastoral. O tempo passou e hoje eu procuro ser para algumas pessoas o mentor que eu gostaria de ter tido. Mas eu me deparo com um problema seríssimo. Nós não vivemos em um tempo favorável aos mentores e mestres. E eu vou dar para vocês pelo menos 3 justificativas para isso. Primeiramente, porque como nós dissemos nas redes sociais, há um aumento significativo de pessoas que buscam seguidores. Pessoas que buscam falar e influenciar e não necessariamente serem influenciadas. Até mesmo aquelas que estão sendo influenciadas, elas estão querendo influenciar o mais rápido possível. E aqui eu também não estou falando se está certo ou errado, mas estou dizendo que não é um tempo favorável para a mentoria. Segundo ponto que se torna um problema nessa direção é que os mestres que as pessoas buscam, os mentores que as pessoas buscam, não são aqueles que corrigem, que confrontam, né? Ou seja, muitos estão procurando aliados e bajuladores. A própria Bíblia disse isso, que nos últimos tempos as pessoas procurariam mestres segundo as suas próprias necessidades, prazeres e segundo a sua própria visão. As pessoas buscam aliados e não necessariamente alguém que corrija, que conduza, que nos fira, né? Então, por isso que eu digo que não é um tempo muito favorável para aquela boa mentoria. E a terceira coisa é que muitas pessoas procuram mestres e mentores, as pessoas que procuram pela fama, pela aparência, pela estética, né? Aos amantes de Star Wars,
o mestre Yoda não faria muito sucesso para grande parte das pessoas de hoje. No entanto, se Neymar, com 140 milhões de seguidores no Instagram, dissesse na sua rede social que o mestre Yoda é demais, né? Tenho certeza que muitas pessoas começariam a seguir o mestre Yoda, e essa é a dinâmica da internet hoje, né? Uma pessoa que tem muitos seguidores diz que tal coisa é boa e todo mundo começa a seguir. Essa é a dinâmica. E qual é o filtro? Quem diz o que é bom ou o que não é bom? Se a gente olhar para Isaías 53, na passagem do servo sofredor, tem um dos versículos que diz que aquele que ia subindo como renovo, ele não tinha aparência e nem formosura. Ali eu vejo um indício de que as pessoas, desde os tempos antigos, já julgavam pela aparência. E hoje a pessoa não quer simplesmente ter um mentor, ela quer ter um mentor da moda. Ela quer ser influenciada por alguém que tenha aparência, estética, que esteja na vibe do momento, né? Então por isso que eu digo que nem sempre a boa mentoria vai ser aceita nos dias atuais. Eu já estava na metade desse estudo, né, quando eu comecei a participar de uma conferência e ouvi de um dos pastores algo fundamental. Relevância não tem a ver com ibope ou audiência. O evangelho é que define o que de fato é relevante. Então o chamado que eu faço para você hoje é para que você pare um pouco nesse ritmo absurdo que nós estamos vivendo e pense comigo quem de fato tem influenciado a sua vida. Quem são as pessoas que estão instruindo? A gente sabe que a base é a palavra de Deus, mas quem de fato tem sido aquela pessoa que te fere? No bom sentido, que te confronta, que te disciplina. Muitas das pessoas acreditam que ser relevante como igreja, como discípulos hoje, é seguirmos o padrão do mundo gospel. É termos o cantor tal cantando na nossa igreja, o pregador tal pregando na nossa igreja, ou até muitas pessoas nem querem mais estar na igreja. Sabe por quê? Porque se eu assistir o pregador tal, o pastor tal, que foi recomendado pelo cantor tal, ou pelo jogador tal, é suficiente para a minha vida como discípulo, como seguidor. Então, irmãos, eu vou fazer um chamado para você e usar a experiência bíblica de um exemplo impactante para mim, e eu gostaria de compartilhar com você. O tema de hoje é Siga o Mestre. Você vai falar, a introdução foi muito grande? Não, ela tinha esse propósito mesmo, né? Se nós olharmos para a Bíblia, existem belas histórias sobre as relações de admiração, né? Então, se você, por exemplo, usar o exemplo de Noemi e Ruth, apesar de não ser um ensinamento que Noemi transmitia para Ruth, a própria presença dela, né, na vida de Ruth foi fundamental. Natã e Davi, né, Jesus e os discípulos, Paulo e Timóteo, mas eu queria me debruçar na história de Elias e Eliseu, mais especificamente na história de Eliseu, que foi mentoreado por Elias e que mentoreou Geazi, né, que nós vamos trabalhar hoje, né? Então, quando nós estudamos recentemente o livro de 1 Reis, nós analisamos a vida de Elias, do profeta Elias, né? Mas lá, se você pegar o capítulo 19 de 1 Reis, 19 e 16, nós vemos ali uma orientação clara de Deus para que Elias ungisse Eliseu como seu sucessor. Elias exercia o ofício profético, e quando a sua missão chegasse ao fim, a orientação de Deus foi: unja, ou escolha, ou conceda a autoridade que eu lhe dei para Eliseu se tornar o seu sucessor. E aí o livro de 2 Reis começa, e o que nós vemos é que Elias foi um grande homem, e ali os dois primeiros capítulos, nós vemos os últimos feitos de Elias. Eu costumo chamar Elias do homem tocha, né? Porque qualquer coisinha ele descia fogo do céu, né? Assim como ele desceu lá na época dos profetas de Baal, o texto de 2 Reis começa com ele descendo fogo do céu sobre 100 soldados do rei Acasias, e a gente vê que ele bota fogo mesmo como exemplo do poder de Deus na sua vida. E no capítulo 2, Elias ele vai em direção ao lugar em que o Senhor o levaria para o céu. Só que Eliseu está com ele, né? E ele fala assim: Eliseu, fica aqui que eu preciso caminhar até Betel. Eliseu fala: não, eu vou seguir teus passos, eu vou com você, né? Então tá bom, Elias diz. Aí Elias fala: não, fica aqui que eu vou até Jericó. Eliseu diz: não, eu vou com você. Basicamente ele está dizendo o seguinte: eu vou perseguir os seus passos, meu mestre, estarei com você.
Mais adiante, Elias diz assim: não, fica aqui que eu vou até o Jordão. Eliseu: não vou te deixar só, eu vou com você também até lá. Em determinado momento, quando eles estão chegando no Jordão, Elias tira a sua capa diante do rio Jordão, o rio se abre, eles atravessam a pés enxutos, e ali Elias pergunta para Eliseu: o que eu posso fazer por você? Eliseu então diz o seguinte: que tu me tornes o herdeiro da tua autoridade profética. E Elias então concede a Eliseu uma última e importante lição. Ele diz o seguinte: se o Senhor permitir, ele diz em outras palavras, mas o que ele está falando é o seguinte: se o Senhor permitir, isso vai acontecer. Ele dá algumas instruções sobre como ele poderia verificar a aprovação de Deus, mas é isso que Elias diz a Eliseu. Elias então é levado num carro de fogo aos céus. Eliseu pega o manto de Elias, rasga suas vestes, pega o manto de Elias, e no retorno do Jordão ele usa aquele manto, o rio se abre, e Elias tem a confirmação de que Deus estaria com ele como sucessor do profeta Elias. Assim como Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, Eliseu foi usado por Deus para ressuscitar o filho da Sunamita. Eliseu foi um grande homem, assim como Elias foi. Um dos discípulos que o acompanhava, como citei há pouco, tinha o nome de Geazi, mas nós não vamos entrar na história de Geazi por enquanto. Nós vamos entrar no texto de 2 Reis, capítulo 5, versos 1 a 5. E antes de lermos, antes de explicar tudo, antes de lermos tudo, vou só explicar rapidamente que aqui nós vamos fazer menção ao reino da Síria, não a Síria, são dois reinos diferentes. Síria e Israel tinham uma relação peculiar, em alguns momentos conflitos, em lados opostos, mas em alguns momentos eles eram aliados, inclusive contra a Assíria eles eram aliados. Então a ideia é nós destacarmos a atuação de Eliseu e de Geazi durante o texto que nós vamos ler. Versículos 1 a 5. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã, partindo, levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa, foi então na direção de Israel. Então Naamã foi para lá, ele procurou o rei. Quando ele chegou diante do rei, o rei viu que não podia fazer nada, então Eliseu ficou sabendo dessa visita de Naamã, convocou Naamã para que fosse até sua casa. Naamã foi com a sua comitiva, chegou em frente à casa do profeta Eliseu, e antes mesmo de qualquer coisa, Eliseu mandou um dos seus discípulos, podia ser Geazi, a gente não tem essa resposta, que fosse até Naamã, como um profeta de Deus, e dissesse: Naamã, vai até o Jordão, se lava 7 vezes no rio Jordão e você vai ser curado da lepra. No primeiro momento, Naamã ficou assim indignado. Por quê? Ele falou: eu esperava que viesse Eliseu, o profeta, que impusesse as mãos sobre mim, que fizesse aquele espetáculo. A mentalidade de Naamã era uma mentalidade pagã. Pense nos rituais pagãos, das pessoas estendendo as mãos, gritando, e para que ele fosse curado da lepra. Então Naamã ficou indignado: pô, ele nem me recebeu, ele só me mandou me lavar no Jordão. E aí, num instante de sanidade, os oficiais de Naamã disseram: chefe, é o seguinte, se Eliseu dissesse para o senhor fazer coisas difíceis, você faria para ser curado, não faria? Sim, faria. Então, se ele pediu para simplesmente o senhor se lavar no rio, vai se lava no rio, pode ser? Naamã: ok, então vamos lá. Ele se lavou 7 vezes no rio Jordão e a sua pele ficou perfeita, como de uma criança. Naamã, ele tinha um desejo sincero, honesto de ser curado. E ele então foi na direção do profeta de Deus, na esperança de que o Deus de Israel fizesse isso por ele.
Ele tinha concepção prévia equivocada, ele tinha a necessidade de uma estética pagã, né? de como se fosse um xamã ali intercedendo e gritando, clamando, né? Para que fosse de fato curado da sua doença. E Naamã também desconhecia o conceito da graça. Veja só o que ele diz, ele queria pagar pela bênção. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que este seu servo leve para casa 2 mulas carregadas de terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios a qualquer outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma coisa: quando meu senhor, o rei, for ao templo do Deus Rimon para adorar ali e se apoiar em meu braço, que o Senhor me perdoe quando eu também me curvar. Vai em paz, disse Eliseu. Então Naamã partiu para casa. Naamã, ele queria pagar pela bênção, pelo milagre, e Eliseu recusou. Ele não entendia o conceito de graça, ele entendia o conceito de sacrifício. Eu pago e recebo. E Naamã também tinha disposição agora de adorar apenas o Senhor, né? Como servo do rei da Síria, ele sabia que ele enfrentaria alguns problemas. Ele teria que obedecer o rei, que era um adorador de outros deuses. Mas o que ele diz é o seguinte: me dá essa terra, dá a terra da sua região, me deixa levar. Porque na mentalidade pagã, o conceito de terra, de solo, era fundamental para a adoração. Então, o que dá a entender é que ele levaria aquela porção de terra, colocaria na sua casa ou em algum lugar, e ali ele prestaria cultos ao Senhor, como se ele estivesse na nação de Israel. Bom, então como resumo, nós temos o general sírio Naamã, que é tocado pelo Senhor por causa da sua cura. Ele entendeu que o Deus de Israel era o único Deus digno de toda adoração, e além disso, o exemplo de Eliseu foi fundamental, pois além de demonstrar o poder de Deus, né, que Eliseu disse: olha, manda ele vir aqui para que eu o cure, para que ele saiba que há Deus em Israel, né? Então, realmente isso foi fantástico, mas a atitude de Eliseu de não receber o pagamento pela cura era fundamental para que ele entendesse o conceito da graça, do favor imerecido. E mesmo ocorre conosco, né? Nós somos agraciados, nós não merecemos e recebemos. Eliseu teve um ótimo mentor, que foi Elias. Ele seguiu o seu exemplo e se tornou agora um mentor do jovem Geazi, que entra na história. Entra em cena o estagiário, o seguidor, o discipulado, né? Ele servia ao lado de um homem realmente consagrado ao Senhor. E olha o que acontece nos versos 20 em diante do capítulo 5 de 2 Reis. Mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor não deveria ter deixado esse sírio Naamã partir sem aceitar os presentes. Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. E Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que Geazi corria atrás dele, desceu de sua carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, está tudo bem, respondeu Geazi. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas da região montanhosa de Efraim. Meu senhor pediu 35 quilos de prata e 2 roupas de festa para eles. 10% do que Naamã havia levado, hein? 35 quilos. Claro, disse Naamã, leva 70 quilos de prata. Ele lhe deu 2 roupas de festa, colocou a prata em 2 sacolas e enviou 2 servos para carregarem os presentes para Geazi. Veja, nós analisamos a atitude de Naamã e vimos que mesmo tendo um pano de fundo pagão, né, em sua formação, ele foi capaz de reconhecer o Senhor. Além disso, a sua atitude diante da cura recebida foi de abundância. Quando Geazi pediu 35 quilos de prata, ele ofereceu 70. Ele não sabia que estava sendo enganado, mas o seu coração transbordava de gratidão. Ao analisarmos Geazi, a questão fica um pouco complicada, porque ele discordou da atitude correta do seu mentor. Além disso, ele foi rebelde ao não seguir o exemplo de Eliseu. Ele foi oportunista, aproveitando daquela situação de fragilidade de Naamã. Não fragilidade no sentido de que ele havia sido abençoado, então ele estava suscetível a essas influências. Geazi mentiu, tanto para Eliseu quanto para Naamã. Ele foi ganancioso, pois diante da oportunidade de tirar 35, ele tirou 70 e se pudesse tiraria ainda mais.
É impossível não lembrarmos aqui dos discípulos de Jesus. Muitas vezes eles discordaram do mestre e até mesmo foram rebeldes em alguns momentos. Mas Judas é a representação, por exemplo, de um seguidor que, mesmo diante do caráter íntegro do seu mestre, mesmo diante de toda a atitude correta que presenciou, ainda assim achou por bem se desconectar da verdade e renunciar à própria integridade. Quantos de nós questionamos pessoas que tinham autoridade sobre as nossas vidas? Nossos pais, nossos chefes, nossos líderes e pastores. É normal que discordemos disso ou daquilo. Mas, irmãos, há pontos inquestionáveis. O caráter, a integridade, a atitude correta não podem ser questionadas. Eu não vou falar, mais uma vez, eu não estou exaltando a minha figura, mas eu tenho dito para algumas pessoas que eu tenho duvidado de que o exemplo arrasta. Diz que as palavras influenciam, mas o exemplo arrasta. Eu tenho duvidado disso. Arrasta os corações que estão dispostos a serem mentoreados. Quantas e quantas vezes, para influenciar as pessoas, eu dava uma orientação e dava o exemplo. Poucas pessoas seguiam, irmãos. E quando seguiam por pouco tempo. Sabe por quê? Porque nós não estamos em um tempo favorável para a mentoria. As pessoas estão se tornando insensíveis. E o meu chamado para você é para que você seja sensível à voz do Espírito Santo. Quais atitudes eram esperadas de Geazi e também de um seguidor de Jesus como eu e você? Um questionamento sincero. Eliseu, mestre, mentor, por que o Senhor não aceitou o pagamento de Naamã? Coloque a sua dúvida. E diante da explicação, obedeça ao mentor. Geazi deveria ter obedecido. Se ele coloca a sua dúvida, se ele não mantém aquela dúvida no coração, ele fala sinceramente. Ele ouve a resposta e segue a orientação. Ser sincero sobre os sentimentos, mas com humildade para aprender. Eu ouvi uma frase fantástica que veio enriquecer o meu pensamento essa semana. Se você se acha bom demais para estar embaixo, é sinal de que é muito imaturo para estar em cima. Frase do pastor Andy Stanley. Todos nós precisamos voltar a valorizar a figura dos bons mentores e mestres em nossas vidas. São pessoas imperfeitas, mas que podem ferir o nosso orgulho, moldar o nosso caráter e nos capacitar a sermos bons seguidores de Jesus, a seguirmos o verdadeiro mestre. Lembrando sempre que essas pessoas são instrumentos de Deus, não são bondade em si mesma. Ao mesmo tempo, nós precisamos também aceitar o chamado para sermos bons mentores. Pessoas que estão dispostas a investir o seu tempo, os seus recursos para auxiliar as pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. Nós crescemos, somos instruídos e podemos transmitir com humildade aquilo que aprendemos. Lembre-se dos 3 problemas citados no início do nosso estudo, nós vamos fechar com eles. Gente, há muita gente que busca seguidores, que estão dispostas a falar e a ensinar, que estão enrijecidas no seu coração, que não reconhecem a própria insignificância, os próprios pecados e inadequações. Nós precisamos lembrar que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A humildade precede a honra, enquanto o orgulho precede a queda. Segunda coisa, há pessoas que buscam mestres que sejam seus aliados, bajuladores, que só falam palavras de incentivo. E eu não tenho nada contra a ajuda e o incentivo, desde que sejam a verdade adequada para aquele momento. Na maior parte dos momentos, nós precisamos de quem nos diga a verdade, mesmo que ela doa, mesmo que nos fira, mesmo que nos corrija em áreas que nós temos dificuldade. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor, porque 2 Timóteo 4, ali Paulo, como instrumento de Deus, diz o seguinte: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, nós precisamos valorizar as pessoas que querem nos instruir. Terceiro ponto, por fim, nós vimos que muitas pessoas procuram mestres pela fama, pela estética, pela aparência e por serem da moda. Mesmo que os grandes líderes, influenciadores da internet tenham boas coisas para nos dizer, ainda assim foram os nossos pais irresponsáveis que colocaram comida na nossa mesa.
Ainda assim, são os nossos líderes e pastores e professores que se esforçam para ver Cristo formado em nós. Recentemente eu vi um desses influenciadores gospel dizendo o seguinte: em dias de angústia, a família é refúgio seguro. Precisava alguém da internet dizer para você que a sua família é refúgio seguro para você? Sua mãe já disse isso para você, seu pai já disse isso para você. E se você tem uma família disfuncional, você sabe que a sua família estendida, avós, amigos, são refúgio seguro para você. Ninguém precisaria ter dito isso. Então escolha bem os seus mentores, valorize as pessoas que estão ao seu lado, né? Um mentor que não seja capaz de caminhar com você com disposição para ensinar, corrigir e sacrificar-se não é um bom mentor. E não necessariamente significa uma distância física, né? Nós podemos ter pessoas à distância que são bons mentores para nós, bons instrutores, mas nós precisamos com humildade entender que quando nós nos colocamos abaixo, Deus nos ensina e nos corrige. Se seguirmos apenas as informações genéricas, simplesmente porque vem de pessoas famosas, nós vamos desperdiçar a grande oportunidade que Deus quer nos dar de termos pessoas ao nosso lado, nos ferindo por amor, nos corrigindo porque nos amam. E Geazi? Qual foi o fim de Geazi? A gente vai encerrar com isso. 2 Reis 5, 24 a 27. Ao chegarem à colina, Geazi pegou as sacolas, enviou os servos de volta e escondeu os presentes dentro de casa. Quando entrou para ver o seu senhor, Eliseu lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? Ele disse: não fui para lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse: você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esta definitivamente não era a ocasião de receber dinheiro e roupas, oliveiras e videiras, ovelhas, gados e servos. Por isso, você e seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. Quando Geazi saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra, sua pele estava branca como a neve. Irmãos, se Geazi tivesse sido humilde, aceitado Eliseu como homem de Deus, respeitando as suas orientações como mentor, um bom mestre, se tivesse aceitado a correção, se submetido à palavra de Deus, mesmo que não a compreendendo por completo, num primeiro momento, certamente o seu fim teria sido outro. Eliseu disse que não era tempo de receber. Veja, mesmo que em outras circunstâncias eles pudessem ser abençoados pela ajuda de outras pessoas, naquele instante era necessário quebrar a visão de sacrifício e pagamento de Naamã. O Deus de Israel não exige pagamento em troca de suas bênçãos. Ele é um Deus de pura graça. Se alguém por consciência desejasse ajudar Geazi e Eliseu, amém por isso. Mas Deus não troca sacrifícios e dinheiro pelos seus milagres. Inclusive, essa é uma mensagem para os pastores da atualidade, da prosperidade. O que você tem procurado para você e para a sua vida como cristão? Quem são os seus mestres e mentores? Qual é a sua percepção de mundo? Quem te corrige? Quem te tira do comodismo? Quem denuncia os seus pecados? A quem você ouve e a quem você se submete? Por quê? Porque muitas vezes nós paramos de pensar nessas coisas. Irmãos, é tempo de voltarmos a seguirmos os bons exemplos, para que, se o Deus permitir, nós tenhamos quem nos siga, para que ensinemos então aquilo que é bom, correto e agradável ao Senhor. A palavra deve sempre guiar a minha e a sua vida, mas em grande parte das vezes, Deus usará pessoas para corrigir os nossos passos e nos relembrarmos dessas verdades eternas. A minha oração é para que você esteja sensível à voz de Deus e busque dar ouvidos a pessoas que de fato coloquem você no caminho. Muitas vezes, essas pessoas vão nos deixar furiosos, porque em nosso orgulho e egoísmo, nós queremos aliados, bajuladores, que nos incentivem, que nos mimem. Mas o verdadeiro amor não teme ferir para corrigir. Renunciar o bem-estar por dever de consciência, uma consciência verdadeiramente cristã. Prefira ser ferido para crescer do que ser mimado para perder. E fica aqui uma palavra para os mentores. Certa vez,
eu dei uma orientação a uma pessoa que ficou muito brava comigo. Alguns anos depois, essa pessoa subiu na minha sala, depois de um culto, e disse assim: eu queria agradecer a Deus por aquilo que você me disse. Num primeiro momento, eu me revoltei, me afastei, mas hoje eu entendo o que Deus queria para mim. Irmãos, não é motivo de exaltação, porque já fiz exatamente o contrário. Eu já fui um mentoreado, que não gostei, mas tive que me submeter. Vamos aprender a sermos bons discípulos, bons seguidores e seguirmos o Mestre. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos por este momento, pela tua palavra que é a verdade. Obrigado, Senhor, porque nos estimula a crescermos todos os dias. Ensina-nos, Senhor, a valorizarmos os bons modelos, os bons exemplos. Ensina-nos, Senhor, a seguirmos pelo caminho da verdade, através de pessoas que possam, de fato, se tornar exemplos para nós de conduta. Pai, abre os nossos olhos, dá-nos cada vez mais essa humildade necessária para aprendermos, crescermos, e também, Senhor, humildade para instruirmos e sermos bons mentores para os nossos filhos, para os nossos alunos, para os nossos seguidores que eventualmente o Senhor nos permita ter. Nós oramos confiantes e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória.